Olá, como eu disse a vocês agora há pouco, estou aqui em estúdio com duas convidadas e elas vão falar justamente sobre gestão democrática. Vamos começar então com a Tatiana Rodrigues. Ela é vice-diretora de uma grande escola estadual aqui da nossa região e também Renata Beatriz, coordenadora do programa Mais Educação, né, que aqui também presente como representante de uma escola municipal também importante da nossa cidade. Falando sobre gestão, quero agradecer a você, Renata, agradecer a você, Tatiana, pela presença e vamos falar sobre gestão democrática no sistema e na escola. Tatiana, o que é gestão democrática? Gestão democrática é nós abrirmos o espaço dentro da gestão para que todos os atores do processo eles participem. A comunidade escolar sendo atuante dentro da escola, das decisões que nós tomamos dentro da escola e do projeto político-pedagógico da escola. Todos juntos, tendo vez e voz para participar da construção e da execução desse projeto que é tão importante para a comunidade escolar, para o nosso aluno. A gente fala o tempo inteiro, nas nossas aulas principalmente, que a gestão democrática é o desenvolvimento da cidadania. Em que momento essa gestão faz esse encontro de cidadania? Nós estamos nessa nossa época social, nesse tempo que nós estamos vivendo, precisando muito de agir com cidadania. Tudo ao nosso redor está clamando por isso, que as pessoas elas se sintam verdadeiramente cidadãs. Então a gestão democrática abre esse espaço onde a pessoa ela vai conhecer, ela vai opinar, ela vai conhecer a lei, ela vai conhecer os parâmetros curriculares nacionais, ela vai poder atuar ali, não só com a sua opinião, mas também agregando conhecimento àquilo que ela já traz. Então, forma cidadãos enquanto nós colocamos ali o aluno, o pai, o professor, o funcionário, todo mundo atuando em prol desse projeto. Então a pessoa ela consegue exercer a sua cidadania, ela consegue dar a sua opinião, ela consegue ser ouvida e ouvir. E o que garante a participação da comunidade? Porque assim, antigamente existia na escola somente um diretor, um vice-diretor e eles que comandavam todo o processo educacional daquela escola. Hoje você tem pais, você tem outros funcionários. Quais instrumentos que garantem a participação dessa comunidade, desses funcionários na gestão democrática? O maior instrumento que garante essa gestão democrática para mim hoje, dentro da rede estadual, que é o nosso caso, é o colegiado escolar. Porque o colegiado é composto de uma equipe de pais, professores, alunos e funcionários da escola. E o colegiado, então, para mim, é o maior espaço dessa participação. E nós temos outros espaços, por exemplo, o Grêmio Estudantil, associações de pais e mestres, são outros espaços também de participação e ela acontece. Todos com o intuito de trazer a comunidade para dentro da escola e para participar dessa gestão. Eles vão assim com tranquilidade, participam mesmo. Não quero participar disso, dá muito trabalho, tem muita reunião, deixa isso para outra pessoa, eu tenho criança em casa. Como é que funciona? Tanto o Grêmio Estudantil quanto o colegiado escolar acontece por eleição. Então há um processo eleitoral onde as pessoas que se interessam em participar desses espaços, elas se candidatam ali e toda a comunidade vota ali. No caso do Grêmio Estudantil, quem vota são os alunos. No caso do colegiado, todos votam porque é algo abrangente, abrange toda a comunidade escolar, todos os segmentos da comunidade escolar. Sempre nós vamos ter, em toda empresa, escola, né, todo espaço onde tem pessoas, as pessoas que se envolvem mais no projeto e junto com essa gestão democrática e gente que se envolve menos, mas que colabora em outros
momentos de uma outra forma. Então tem sim, tem um grupo que é mais disposto a colaborar com essa gestão. Tem um outro grupo que não se envolve tanto, mas são N fatores que vão acontecer para estar definindo esses grupos também. E quando a gente fala em gestão democrática, em pessoas que são parceiras da educação, a gente chega então numa nova forma de educação, que é a escola de tempo integral. E para falar dessa escola de tempo integral, está aqui comigo a Renata Beatriz, e ela é coordenadora, né, do programa Mais Educação. Renata, qual é o papel da coordenadora no programa e o que é a escola de tempo integral? Diana, a escola de tempo integral é a escola onde os alunos permanecem dentro do ambiente escolar por mais de 7 horas, onde eles estudam em um turno no ensino regular e no contraturno eles fazem atividades que vão complementar o currículo, atividades extracurriculares, mas que vão agregar ao regular. Eles fazem suas refeições, são 3 refeições diárias, eles fazem o de jejum, o almoço e o lanche da tarde. E quando você me perguntou qual o papel do coordenador nesse programa. Bem, esse programa, o papel do coordenador nesse programa é de fundamental importância, porque o coordenador é quem vai articular todo o programa. É quem vai articular a questão das oficinas, a questão dos professores, as enturmações, quem vai chamar a família para esse programa, né? Para a questão do aluno ficar na escola o tempo integral. É o coordenador quem vai trazer para a gestão da escola tudo que diz respeito ao tempo integral, porque é ele quem está na participação ativa, então é ele quem conhece todo o processo, é ele que conhece todo o funcionamento, é ele que conhece todos os professores, que conhece todos os alunos e a realidade de cada aluno, para trazer isso para a gestão, porque a gente sabe que a gestão da escola, ela tem muitas outras coisas para se preocupar, assim, a gestão envolve muitas coisas. E a gente sabe que precisa de uma pessoa para fazer essa articulação e trazer isso para a escola. E para fazer parte dessa gestão com o olhar do tempo integral. E esse é o grande papel do coordenador no tempo integral. Nós sabemos que as crianças permanecem na escola, né, por 7 horas, foi isso que você disse. Como no caso do nosso município, os alunos permanecem por 8 horas e 15 minutos. Mas a partir do momento que a criança fica no mínimo 7 horas na escola, já é considerado tempo integral. No nosso caso, 8 horas. Renata, você disse que as crianças ficam um tempo aproximado de 7 horas por dia na escola. E dentro desse tempo de 7 horas, o que elas fazem no período do tempo integral? Né? São oficinas? Quais são essas oficinas? Como elas funcionam dentro da escola? Em quais horários? O que é o Mais Educação na prática? Quando as escolas vão fazer as suas inscrições no Ministério da Educação para receber o programa na escola, porque o Mais Educação, ele é um programa do governo federal, custeado pelo governo federal como forma de implantar em todas as escolas a educação de tempo integral. Quando a escola vai fazer o seu cadastramento, ela faz uma opção por algumas oficinas. Ela faz opções, ela marca lá quais opções de oficinas ela tem interesse. Para fazer isso, a gente tem que fazer um levantamento, todo o estudo da comunidade. Quais são os nossos alunos, o que vai atrair os nossos alunos, quais as oficinas serão mais interessantes para a realidade da comunidade que a nossa escola está inserida. No caso, e são várias as oficinas que o Ministério da Educação proporciona, são várias as opções de oficina que as escolas podem fazer. No caso da nossa escola, nós temos as oficinas de judô, nós temos oficina de esporte, lazer, nós temos a oficina de espanhol e em qualquer escola, a oficina de alfabetização e letramento.
que é o português e a matemática, ela vem como oficinas obrigatórias. Então, todas as escolas que têm o Mais Educação, elas são obrigadas a trabalhar a alfabetização e letramento, que envolve o português e a matemática. Mas tem várias outras oficinas. A escola pode optar por oficinas de artes, banda fanfarra, pode coral e canto, pintura, dança, esqueci de mencionar a nossa escola também, nós temos a oficina de dança. Então, são N oficinas que a escola pode optar, né? São N oficinas que a escola pode realizar dentro. Com certeza, isso demanda um gasto, né? Tem que ter um dinheiro para fazer isso funcionar. E é nesse momento que a gente vai entrar em mais uma questão. De onde vêm as verbas para manter tudo isso? Tanto para manter a escola de tempo integral, quanto para manter a escola de tempo regular. Eu começo pela Renata. De onde vem a verba que mantém a escola de tempo integral? Então, o Mais Educação, ele é um programa custeado, totalmente financiado pelo governo federal. É uma verba específica para o Mais Educação, que é depositada numa conta separada da conta da escola. É uma conta com o nome mesmo, de caixa escolar, com o nome da escola, Mais Educação. Como que funcionam essas verbas? Quando a gente escolhe as oficinas que nós queremos implantar na nossa escola, existe um manual para regulamentar essas oficinas. E nesse manual fala o valor que a escola, que o Ministério da Educação fornece para cada oficina, o valor que é de capital e o valor que é de custeio. O que é verba de capital e verba de custeio? Verba de capital é uma verba para gastar com bens duráveis, aqueles bens que são aparelhos com maior durabilidade para a escola. Verba de custeio é uma verba giratória, é uma verba para gastar com a manutenção e a compra de materiais que eles são giratórios, que tem giro rápido. Ele não tem uma permanência, uma durabilidade maior. Essa é a diferença de verba de custeio e verba de capital. Algumas oficinas, então essas oficinas, elas recebem essas verbas de acordo com a oficina. Tem verba específica, valor específico para cada oficina. E verba específica também. Tal oficina é verba totalmente de capital, tal oficina verba totalmente de custeio e algumas oficinas verbas parcialmente de capital e parcialmente de custeio. Quando você recebe a verba, você lá no manual tem as opções de materiais e utensílios que você pode comprar para a manutenção daquela oficina. E vem também uma verba extra, que é uma verba de custeio para a manutenção dessas oficinas, do tempo integral mesmo. E ela é uma verba menor. Normalmente as verbas de oficina são verbas maiores. Essa verba é para a manutenção geral das oficinas. E vem uma verba à parte, todas vêm juntas, mas quando você pega o manual, quando você pega o recibo do Ministério da Educação, o extrato e tudo, você consegue perceber lá que é toda detalhada. E dentro dessa verba tem uma parte que é destinada ao gasto com os oficineiros, que é o gasto com os oficineiros, que é quem dão essas oficinas, que são os professores dessas oficinas dentro do Mais Educação. No caso, pagam salário para esses professores? Não são salários, são verbas para gasto com despesas que esses oficineiros venham a ter. Acaba que dá um valor mensal para cada um, dependendo do número de aulas, dependendo das oficinas, da quantidade de oficinas que ele vai ministrar. Mas é uma verba para a manutenção dos gastos mesmo que ele tem. Gasto com transporte, gasto com alimentação, para o custeio mesmo do oficineiro, no caso, do professor dessas oficinas. Nós temos os gastos lá na rede estadual. É um pouquinho diferente, não é, Tati? Bem diferente. Tem alguns nomezinhos aí diferenciados, dá um trabalho até para falar. Como é que é lá custeada a rede estadual?
Na rede estadual, o grande mantenedor é o próprio governo estadual. Só que, como a Renata falou, cada projeto, ou, por exemplo, a merenda, ela tem um valor da merenda e ela cai numa conta para a merenda. Se você tem o QESE, que é um recurso para a manutenção da escola, do dia a dia da escola, é uma outra conta bancária. Então, são várias contas bancárias. Se eu tenho o PROET, que é o projeto do Estado para a educação de tempo integral, ele também vai ter um recurso ali em uma conta específica para o PROET. Então, o financeiro, ele é basicamente, o recurso vem do próprio Estado e nós temos também projetos e recursos que vêm do governo federal, que de tempos em tempos, né, lança, por exemplo, projetos na área de informática ou na própria capacitação de professores. Então, aí vem verbas também do governo federal para dentro da escola. O próprio PDDE, né, que também é uma verba que chega na escola para colocar esse projeto político-pedagógico aí para ser desenvolvido. Então, existe esse investimento, é um investimento bom, pode melhorar e, como a Renata falou, né, em várias linhas de investimento. E aí cada investimento desse, cada verba dessa gera uma prestação de contas específicas. Também tem no Estado, eu até anotei aqui para não esquecer, essa diferenciação, aquele bem, para nós chama bem de consumo, aquela verba para o consumo e aquela verba que é verba para o material permanente, que um data show, um computador, que vai entrar também dentro do patrimônio escolar. Para fazer esse tanto de conta, tem que ser um contador? Ou não? Quem é na escola a pessoa responsável por fazer essas contas todas? O que é que vai para cada setor, com que dinheiro que eu uso para comprar isso, que dinheiro que eu uso para comprar aquilo? Quem faz essa contabilidade na escola? É o diretor? É o vice-diretor? É a coordenadora do tempo integral? Lá no Estado, quem faz a conta? O Estado hoje ele tem uma pessoa, né, que cuida dessa parte, né? A gente chama de ATB financeiro. É uma pessoa que é contratada para cuidar de toda essa parte de prestação de contas, de compras. Lembrando que tudo isso assinado também pela gestão da escola, né? Então, eles trabalham juntos, mas existe essa pessoa para estar cuidando tanto das prestações de conta, quanto das compras e orçamentos, essa parte aí financeira. Lá no município, quem faz as contas? Renata faz as contas também? Tem que fazer, né? Renata faz as contas, sim, juntamente com, no caso da minha escola, juntamente com a minha vice-diretora. Porque no município não existe uma pessoa específica, assim como no Estado, dentro da escola, para estar trabalhando diretamente com a contabilidade na escola. Então, quem faz as contas e faz essa questão de contabilidade, esse trabalho de contabilidade, é o vice-diretor. Ele faz esse trabalho de contabilidade e faz essa questão de separação de verba para isso, verba para aquilo outro. E essa prestação de conta que ela é bem específica para cada verba, para cada área. No caso do Mais Educação, também é o vice-diretor quem faz. Mas o coordenador, ele tem atuação direta nessa prestação de contas. Porque ele quem está, como eu já disse anteriormente, ele quem está ligado diretamente à execução do projeto. Então, ele sabe perfeitamente o que foi gasto, com o que foi gasto, e ele tem, o coordenador, ele tem um controle individual dessa prestação de contas, que vai facilitar essa prestação de contas para o diretor, que tem que ser repassado para o município. Então, o coordenador, ele tem atuação direta nessa prestação de contas do Mais Educação. Quem faz a fiscalização desse monte de contas, né? São os professores, é o colegiado? Como é que acontece a fiscalização dessa parte financeira da escola? A escola hoje, minha gente, é quase uma empresa, mas vocês estão percebendo isso, é quase uma empresa. Quem faz a fiscalização disso tudo? No Estado, nós temos aí o colegiado, ele precisa aprovar
todas essas prestações de conta. Então, faz esse trabalho de fiscalização. E dependendo do valor, existe um valor que existe um conselho fiscal. Então, tem valores que é esse conselho, dependendo quando a escola ela precisa abrir uma licitação, um valor mais alto, abre um processo licitatório de compra. Então, nós temos um conselho fiscal também composto por funcionários, docentes, né, professores que vão estar fazendo esse trabalho aí do conselho fiscal. É mais um mecanismo, você perguntou aquela hora, de participação da comunidade escolar na gestão democrática. Então, o Conselho Fiscal ele é responsável por abrir um processo licitatório, por coordenar esse processo licitatório e encaminhar isso para o financeiro, que vai executar essas compras, e depois o colegiado escolar aprovando essa prestação de contas. E lá, Renata? No caso do município, é muito parecido com o Estado, com exceção de que nós não temos um conselho fiscal para atuar junto com a escola. Mas todos os gastos e toda a prestação de contas, ela é passada para o colegiado escolar. No início do ano, nós fazemos, o colegiado escolar se reúne juntamente com a direção e faz uma previsão das contas do ano todo, dos gastos do ano, do que será necessário comprar para o decorrer do ano. Caso alguma coisa mude no meio do caminho, no meio do ano, é feita uma nova reunião com o colegiado escolar e passado tudo para ele, dos gastos que já foram feitos, tal verba sobrou, nós não precisamos mais gastar com isso que achamos que fosse precisar, estamos precisando gastar com aquilo, é viável, o que o colegiado escolar se concorda ou não, o que acha disso. Então, é tudo passado para o colegiado escolar, é tudo feito juntamente com o colegiado escolar também. E no final do ano, assim que terminar a prestação de contas que foi enviado para o município, é repassado, além de ser repassado para o colegiado escolar. Uma vez que o colegiado escolar ele tem que assinar essa prestação de conta, que fique bem claro, o colegiado escolar ele tem que assinar essa prestação de contas, a gente também coloca para que toda a comunidade tenha acesso a essa prestação de contas do que foi gasto durante todo o ano. Eu sei que é muito difícil, mas se sobrar um pouquinho dessa verba, no caso, a verba que vai para a escola de tempo integral, pode ser usada para alguma coisa que necessita lá na escola de tempo regular, por exemplo, está precisando de folhas para a escola. A verba está lá na escola de tempo integral. Pode fazer essa troca? Não. No caso do Mais Educação, a verba ela é muito específica para aquilo que é necessário. E a verba não pode ser gasta com materiais individuais. Ela tem que ser gasta com material de uso coletivo. Caso venha sobrar alguma verba, se for algum material de uso coletivo que vai atender à oficina, mas que pode também atender ao uso regular, mas que vai atender à oficina, pode sim ser gasto. Se for algum material que vai atender apenas ao regular e não vai atender à oficina, não pode. Mas é muito difícil acontecer isso, porque como o regular e o tempo integral e o Mais Educação, eles se cruzam muito, acaba que sendo como uma escola só. Todo o material, ou pelo menos grande parte do material que você adquire para usar no tempo integral, acaba sendo também utilizado no regular, porque é um material da escola, é um material que foi adquirido para determinada oficina, mas é um material para o uso da escola. E o aluno é o mesmo. O aluno ele não é do tempo integral, ele é do regular, ele é da escola. Então, acaba que pode ser utilizado, sim. Como a gente está percebendo, a gestão democrática é uma coisa grandiosa. Não é somente sentar em uma cadeira e começar a ditar regras, você tem que ouvir, você tem que falar, você tem que, muito mais do que ouvir e falar, é correr atrás de coisas boas para a educação. Não é todo mundo que dá conta disso, não. Por isso eu tenho uma pergunta para a Tatiana, que é vice-diretora. Tatiana, como é que a gente hoje escolhe uma diretora? Ou a diretora ela não é escolhida, ela passa por um processo
para chegar à direção da escola no Estado? Hoje, na rede estadual, a pessoa que tem interesse de estar na gestão de uma escola, como diretor, ele precisa ser do quadro efetivo da escola, ou já ter um período de tempo ali como contratado. Ele precisa passar por um processo chamado certificação educacional, que é um processo de certificação para ser diretor, é uma prova, ele precisa ser aprovado nesta prova. Então, ele vai estar apto para poder se candidatar num processo eleitoral para diretor de escola. Então, é feito como Grêmio, como colegiado escolar, também um processo eleitoral para que a comunidade escolha o seu gestor. Durante o tempo que ele está lá, enquanto gestor, o diretor ou vice-diretor, eles têm que fazer cursos? Olha, você está aqui, mas você tem que fazer um curso para poder ir melhorando ou aprendendo mais as coisas a respeito, ou não? É mesmo as reuniões que tem que ir participando ali no dia a dia, junto ao Estado? A rede, ela oferece cursos, algumas capacitações, também muitas reuniões, principalmente a pessoa que está pela primeira vez, né, entrando, então ela vai participar tanto das reuniões e tem alguns cursos. Não existe essa coisa assim, você tem que, vão haver X cursos, você precisa fazer, mas a rede, ela sempre está oferecendo cursos para os gestores. E se acontecer, muito difícil, mas se acontecer, alguma situação em que a comunidade talvez não esteja muito satisfeita, é possível retirar da gestão um diretor? E como? Na verdade, no serviço público, né, o gestor ele participou de um processo democrático, eleitoral, onde essa comunidade avalizou essa pessoa para estar ali na gestão. Então, o gestor ele é avaliado pelo órgão maior, que é a Superintendência de Ensino. Então, é ela que faz a avaliação junto com o colegiado escolar. Olha a importância do colegiado escolar aí de novo. Então, uma avaliação negativa de um funcionário público ou um problema relacionado a finanças ou algo, né, por improbidade administrativa, o próprio órgão superior que vai estar aí junto a esse gestor, ele vai ter um processo administrativo junto à superintendência e aí ele vai também ter a sua oportunidade de se defender e acredito que isso poderia gerar, sim, uma saída de um gestor, mas isso é muito incomum. Né? Na verdade, precisa de algo muito grande, né? Algo assim, muito realmente, como eu falei, né? Uma improbidade administrativa, não é só uma insatisfação, mas precisa de algo muito concreto, uma justificativa concreta, provada para que isso aconteça. Em média, quanto tempo dura a gestão de um diretor, de um vice na rede estadual? Nós tivemos agora um processo seletivo para 3 anos. Cada processo, o processo eleitoral, né? Cada processo, ele tem a sua duração. Esse foi para 3 anos. Agora, pode ser que há uma possibilidade de reeleição, pode ser que não. Cada processo, ele fala ali o que pode acontecer. Se é um bom gestor, ele pode ficar na escola 6 anos, 10 anos ou mais. A gente tem casos aí de gestores que estão há muitos anos na coordenação de escola. E no caso do município, Renata, como funciona isso lá? Como é que são escolhidos os gestores, no caso vice, né, e diretor escolar? No município não existe uma eleição. No município funciona por indicação mesmo. Mas essa indicação, ela vai, acredito eu, que tem todo um estudo por trás dessa pessoa para assumir uma direção de escola, né? A Secretaria de Educação, ela avalia muito bem os requisitos da pessoa, o currículo do profissional, antes de colocá-lo na gestão de uma escola. Mas tanto o diretor como o vice-diretor no município hoje funciona por indicação.
Renata, eu sei que o seu trabalho dentro da escola, enquanto coordenadora, você lida com todos os alunos, do tempo integral, do tempo regular, né? Isso é muito comum, você está lá na escola pelo menos o dia inteiro, né? Sempre acontece assim. E você acompanha a vida dessas crianças como um todo. Eu tenho uma pergunta, tá difícil para te fazer, vou fazer também a você, Tati, mas eu quero começar com a Renata. A escola de tempo integral, que é mais o seu caso, ela é uma forma de evitar que as crianças se envolvam com criminalidade? Eu acredito que a escola de tempo integral, ela veio favorecer sim e evitar com que a criança não se envolva, não só com o crime, como em outras coisas que não seriam boas para o aluno. Eu acredito que a escola de tempo integral, ela veio favorecer tanto o aluno quanto os pais. A nossa escola, a escola que eu coordeno, ela está inserida numa realidade de crianças muito carentes. E nós sabemos que a realidade hoje é de pais que precisam sair para trabalhar. E muitas vezes não tem com quem deixar seus filhos. E a escola veio ajudar nesse sentido. Porque a criança que hoje fica no tempo integral, se não houvesse o tempo integral, ela poderia ficar na rua, ela poderia se envolver com crime, poderia se envolver com drogas e com N coisas que o mundo oferece que não é legal. Enquanto ela está na escola, ela vai aprender, além dela aprender intelectualmente, o tempo integral favorece ela um crescimento como pessoa, um crescimento de vida e faz ela enxergar o mundo de outra forma, faz ela enxergar as coisas que não é bom para ela, faz ela ser mais seletiva em tudo que o mundo oferece, faz ela ter essa percepção do que é bom para ela e do que não é. Então, eu acredito que o tempo integral, ele vem sim ajudar o aluno em todos os sentidos. Também nesse sentido de não se envolver com coisas como a criminalidade lá fora. Tatiana, e lá na escola, na sua escola, como é que isso funciona? A escola também atende as crianças nesse sentido, tirando-as de, às vezes, de uma comunidade que é muito carente e que a criança não tem oportunidade de vislumbrar um futuro melhor. A escola ainda dá a mão para essa criança, ainda leva essa criança a ter desejo por um futuro mais brilhante? Nós também temos, como eu falei, o projeto de tempo integral, que é o PROET. Atende ainda um número menor, né, não atende toda a demanda que nós temos da escola, do Fundamental 2, mas está em crescimento. E a ideia, como Renata colocou, da escola de tempo integral é essa. É estar desenvolvendo esse aluno, essa criança, de forma que ela se desenvolva não só intelectualmente, mas também que ela esteja preparada para essa perceptividade aí da vida, para que ela possa estar se tornando mais cidadã e, enquanto cidadã, também escolhendo o que é melhor para ela. Então, eu acredito que esse projeto, essa ideia do tempo integral, tanto no Mais Educação quanto na rede estadual, ela tem esse objetivo de abraçar talvez um pouco do que a família tem deixado de lado. Acho que isso é importante a gente falar, porque nós, enquanto escola, estamos recebendo uma demanda acima, muitas vezes, da nossa capacidade, né? Então, acho que a educação integral ela vem tentar amenizar isso um pouco. Por isso que muitas vezes a escola se sente tão impotente diante da criminalidade, diante dessa fragilidade das comunidades, do aluno que vem de comunidades mais carentes. Então, eu vejo que o tempo integral ele vem para tentar ser um instrumento, um mecanismo que vai ajudar a escola a conseguir atuar, ensinar essa criança que às vezes chega com tantas debilidades que não consegue ter uma estrutura para aprender. Acho que é isso que tem acontecido. Então, às vezes a criança chega, né, Renata, e não tem não tem o básico. E o tempo integral ele vem com isso aí. Completando a fala da Tatiana, o tempo integral, no tempo integral, nós precisamos ter até uma certa preocupação em relação a isso.
de não pegar para a escola toda a responsabilidade que é da família. Nós precisamos estar muito próximo da família, nós viemos para somar, mas não para pegar toda a responsabilidade da família. Nós precisamos envolver os pais em todos os projetos, em toda a programação que ocorre dentro do tempo integral, para que eles se sintam participativos na responsabilidade do aluno. Porque, apesar do tempo integral, a responsabilidade do aluno ainda é do pai. E isso tem que ficar o tempo todo sendo trabalhado com a família, para que os pais não percam, para que a família não perca essa responsabilidade, essa visão de responsabilidade sobre o aluno. Por falar em responsabilidade, vou finalizar aqui com uma pergunta que vai para as duas. Na opinião de vocês, quais são os maiores desafios da educação na atualidade? Tatiana, você como gestora democrática, qual o maior desafio da educação? Hoje, para mim, é a família. Para mim, o maior desafio da educação hoje é exatamente isso que a Renata estava falando. É a família fazer o seu papel para que nós consigamos fazer o nosso papel, né? A família estar conosco nessa gestão de todos os segmentos de gestão democrática. O que ainda está deixando a desejar é a família. Então, assim, nós precisamos da família e passar isso para os nossos pais, que eles precisam estar juntos, né? Que a educação, ela depende disso, né? Então, acho que para mim hoje o grande desafio da educação é a família abraçar o seu filho, abraçar a escola, abraçar a educação do seu filho junto com a gente, né? A escola está lá de braços abertos para cumprir o seu papel cada vez melhor, porque é isso que nós queremos. Mas para mim o desafio maior é a família dentro da escola. Renata, e para você, qual o maior desafio? Eu assino embaixo das palavras da Tatiana. Eu também acredito que o maior desafio da educação seja aproximar a família da escola. E um dos pontos da gestão democrática é justamente trazer essa família para a gestão da escola. É aproximar essa família da realidade da escola, da realidade do seu filho. E a gente sabe que uma escola tem que andar atrelada à família. A escola que consegue andar junto com a família, a escola que a família é parceira da escola, o aluno vai longe, o aluno se desenvolve muito bem. E é muito nítido isso, o aluno que tem uma participação mais efetiva do pai, que tem uma cobrança maior do pai, que o pai está ali presente, na escola, no aprendizado do seu filho, a criança ele rende muito mais. Até porque ele vê que não só a escola se preocupa com ele, mas ele vê também a preocupação dos pais. Ele vê que o seu pai está ali cobrando, que o pai está ali querendo o melhor para ele. E a gente vê também, por outro lado, que as crianças que não têm uma participação tão ativa da sua família na escola, são crianças que passam mais despercebidas, são crianças que às vezes têm uma dificuldade maior no seu desenvolvimento, no seu aprendizado. Não que ela não vá dar conta, mas que se o pai chegar junto um pouco mais, flui muito mais, flui muito mais. Bom, gestão democrática, como vocês estão vendo aí, não é apenas a gestão de um diretor, de um vice, de algumas pessoas que são braço direito da escola, mas é uma gestão feita por todos, por você que está aí do outro lado agora, sentadinho, assistindo essa entrevista, por você que é funcionário desta escola pública. Você faz parte da gestão, você é parte de um todo e esse todo só funciona se você fizer funcionar. O pai, a mãe, a criança, cada jovem, cada porteiro, cada cantineira, todos nós juntos somos a escola, todos nós somos a educação. E somar isso é uma gestão democrática. Eu quero agradecer a presença de Tati, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer ter você aqui. A presença de Renata, foi um prazer ter você aqui. Essas moças vieram exclusivamente para falar a vocês da realidade da vida delas, do cotidiano da vida delas. Espero que vocês tenham gostado, que prossigam aí com a gente em mais um pedacinho da nossa aula.
Obrigada pela atenção e até mais.